Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta quinta aula da disciplina de Álgebra Linear e Vetorial. Eu sou a professora Alessandra. Bom, antes de apresentar quais são os objetivos dessa aula, gostaria de informá-los que a produção textual interdisciplinar deste semestre houve uma prorrogação no seu prazo, né? Então o prazo de entrega foi prorrogado em uma semana. Então fique atento a esse novo prazo para enviar essa produção, esse trabalho, atendendo a esse cronograma. Bom, então, nós já estudamos diversos conceitos da álgebra linear, dentre esses as matrizes, determinantes, sistemas lineares, e estudamos também os espaços vetoriais, que são aqueles espaços cujos elementos são chamados de vetores. Existem diferentes tipos de espaços, os espaços R2, R3, nós podemos trabalhar com outros tipos, como os espaços de matrizes, espaços de polinômios, entre outros. E qual foi o objetivo, então, com a construção desse conceito? Padronizar uma certa estrutura que estaria presente em diferentes conjuntos dotados de diferentes operações, mas que apresentavam algumas propriedades semelhantes. Então, os espaços vetoriais, eles são definidos a partir de um conjunto não vazio, com duas operações, que devem satisfazer a um conjunto de propriedades. 4 propriedades direcionadas à primeira operação, que em geral é uma adição, um tipo de adição, e 4 operações direcionadas a uma multiplicação por um escalar, que no nosso caso será interpretada como uma multiplicação por um número real. Mas lembrando que esse escalar pode pertencer a outros conjuntos, como é o caso do conjunto de números complexos. E agora, partindo desse conceito de espaço vetorial, nós vamos estudar como definir aplicações sobre esses espaços. Existem algumas aplicações específicas que podem ser estudadas e que vão tomar como base as características dos espaços vetoriais. Então, nós vamos estudar nessa aula as transformações lineares. Então, vamos ao quadro acompanhar os tópicos a serem trabalhados durante essa aula. Então, nos nossos objetivos, estão relacionados ao estudo das transformações lineares, observando qual é a definição de transformação linear, que elementos eu preciso para definir esse conceito, avaliar alguns exemplos, como que eu justifico que uma transformação ela é linear, como que eu associo um vetor a outro por meio de uma transformação linear. Nós vamos estudar 2 subespaços importantes associados a uma transformação, que seria o núcleo e a imagem da transformação. Nós interpretamos inicialmente esses 2 elementos como conjuntos, mas depois nós podemos interpretá-los também como subespaços vetoriais. E como nós definimos as operações envolvendo transformações lineares, que seria semelhante a essas operações que são definidas envolvendo as funções, como a adição de funções, a subtração, e nós vamos trazer agora esse conceito para o conjunto das transformações lineares, pensando durante esses estudos nas seguintes questões: o que são as transformações lineares e podemos definir operações envolvendo as transformações lineares? De que forma? Quais condições devem ser satisfeitas? Como que eu construo essas transformações resultantes de operações? Então, a base dos nossos estudos serão os espaços vetoriais. Então, enquanto nós temos funções de uma variável real sendo definidas de R em R, então eu tomo números reais e por meio da função eu converto em outros números reais. Então, eu associo elementos do conjunto de números reais a ele próprio. Eu consigo definir agora aplicações envolvendo espaços vetoriais. Então, ao invés do domínio e do contradomínio ser o conjunto de números reais, como nós estamos acostumados a partir do estudo de funções, esses 2 conjuntos serão espaços vetoriais. Então, todas aquelas propriedades em relação às combinações lineares, a base, conjunto linearmente dependente, independente, todos eles serão envolvidos de alguma forma nesse momento de estudar as transformações lineares. Muitos conceitos vão decorrer dessas propriedades, dessas possibilidades de estudos com base nos espaços vetoriais. Então, nosso objetivo é definir uma transformação linear. Mas antes de definir essa transformação, nós vamos considerar
o que é uma aplicação entre espaços vetoriais, já que as transformações lineares correspondem a um caso particular dessas aplicações. Então, vamos ao quadro conhecer essa definição. Então, as aplicações entre espaços vetoriais, como o próprio nome diz, é uma forma de se relacionar dois espaços vetoriais. Então, nós vamos tomar espaços U e V. Então, nós temos conjuntos não vazios, sobre os quais nós definimos duas operações e elas satisfazem as 8 propriedades correspondentes. Independente do tipo de elemento que compõe U ou que compõe V, U e V precisam ser espaços vetoriais. Uma aplicação T de U em V corresponde a uma regra que associa todo vetor U do espaço U a um único vetor T de U no espaço V. Então, é a mesma ideia que nós temos lá em função. Eu defino uma certa regra que vai associar os elementos dos conjuntos. Aqui eu vou definir uma regra que associa todo vetor do primeiro espaço vetorial, do espaço U, a um único vetor T de U no espaço V. Então, sempre eu preciso que todos os elementos do espaço U estejam relacionados a algum elemento de V e que essa relação seja de forma única, no sentido de que cada elemento de U estará associado a um único elemento de V. Então, isso é uma aplicação entre espaços vetoriais. E esse elemento T de U, ele é chamado de imagem do vetor U pela transformação T, ou pela aplicação T. Então, cada vetor vai apresentar uma única imagem. O vetor está no espaço U, enquanto que a sua imagem está no espaço V. Um exemplo de aplicação. Eu tenho os espaços vetoriais R3 e R2, e eu vou definir essa transformação, essa aplicação, de tal forma que T vai converter vetores na forma XYZ do espaço R3 em vetores na forma x mais YZ do espaço R2. Então, ele vai converter vetores de 3 coordenadas, ou 3 componentes, em vetores de 2 componentes. E a aplicação, ela pode ser estudada de forma análoga às funções. Então, quando eu tenho lá um valor x igual a 1 no domínio, eu calculo a f de 1, eu encontro a sua imagem. Aqui é a mesma ideia, só que eu preciso observar quais são os elementos que compõem o domínio. Bom, o domínio é o espaço R3, então são todos vetores de 3 componentes. Um exemplo é o vetor 1, 1, 1. Quando eu aplico a transformação sobre ele, eu assumo x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1. Substituo esses elementos na expressão da aplicação. Então, ele vai ser levado em um vetor onde a primeira componente é x mais y. Então, 1 mais 1. E a segunda componente é z, 1. Então, quer dizer que essa transformação, essa aplicação, leva o vetor 1, 1, 1 no vetor 2, 1. Agora, se tivéssemos o vetor 0, 1, menos 2. T desse vetor, a primeira componente é x mais y. Bom, 0 mais 1 resulta em 1. E a segunda componente da imagem é igual a z, que nesse caso é menos 2. Então, essa é a definição da aplicação. É uma regra que associa cada elemento do primeiro espaço vetorial, que seria o domínio da aplicação, a um único elemento do segundo espaço vetorial, que é o contradomínio da aplicação. Então, eu posso construir diferentes regras que associem elementos de um espaço a outro. Inclusive, eu posso definir aplicações de um espaço nele mesmo, como de R2 em R2. Mas existe um conjunto específico de aplicações que satisfazem a outras condições. Então, ela vai ser uma aplicação por definição. Então, é uma regra que associa esses elementos dessa forma. Cada um dos elementos do domínio está associado a algum elemento do seu contradomínio. E essa associação entre um vetor do domínio é de forma única com algum vetor do contradomínio. Para que a aplicação seja transformação linear,
ela precisa satisfazer outras duas condições. Então, a primeira condição é ela ser uma aplicação entre espaços vetoriais, e a segunda condição corresponde a satisfazer duas igualdades. Então, vamos conferir no quadro quais são elas. Então, eu vou tomar as mesmas hipóteses anteriores. Eu tenho dois espaços vetoriais U e V, independente de quem sejam esses espaços, mas eles precisam satisfazer a toda aquela definição do espaço vetorial. Uma transformação linear T de U em V, essa T de U em V, ela precisa ser uma aplicação, de tal forma que quando eu tomo todos os vetores U e V do domínio do espaço U e qualquer escalar alfa, que no nosso caso qualquer número real alfa, nós precisamos ter que T de U mais V é igual a T de U mais T de V, e T de alfa U é alfa T de U. Bom, o que isso significa? Na primeira condição, quando eu aplico a transformação sobre uma soma de vetores, isso equivale à soma das imagens desses vetores pela aplicação. Então, observe que no primeiro membro eu estou somando os vetores e aplicando a transformação sobre eles. No segundo membro, eu calculei as imagens de U e de V e somei as duas imagens. E no segundo caso, T de alfa U é alfa T de U. Então, se eu multiplico alfa, que é a constante, por um vetor U e aplico a transformação sobre ele, isso é igual a eu calcular a imagem de U pela transformação e depois multiplicar pela constante alfa, pelo número real alfa. Então, quando eu tenho uma aplicação que satisfaz a essas duas condições ao mesmo tempo, eu digo que ela é uma transformação linear. Então, primeiro ela é uma aplicação, depois ela satisfaz essas duas condições. E observe que as duas condições, elas devem ser satisfeitas não para um ou outro elemento, mas para todos os vetores do espaço e todo escalar alfa. Então, para todos os elementos do espaço vetorial U e para todos os números reais, todos os infinitos números reais. Então, são essas as duas condições que precisam ser verificadas quando eu quero provar que é uma transformação linear. E como as duas condições precisam ser válidas para todos os elementos, sejam eles vetores ou escalares, eu preciso trabalhar de forma genérica, porque eu não vou conseguir provar um a um para todos os infinitos vetores e números reais. Eu vou provar de forma genérica, adotando vetores U, V, do espaço U e um escalar alfa, todos eles como sendo genéricos, porque eles vão representar todos esses elementos, de tal forma que quando eu mostro uma vez essa primeira condição e uma vez a segunda, eu já vou contemplar todos os elementos desse espaço vetorial e desse conjunto de escalares. E no caso particular, em que U e V forem espaços iguais, então é uma transformação linear que leva vetores de U em U, então essa transformação linear recebe o nome especial de operador linear. Então, o operador linear é uma transformação linear em que o domínio e o contradomínio correspondem a um mesmo espaço vetorial. Então, essa T é uma aplicação, é uma transformação linear e tem contradomínio e o domínio correspondendo ao mesmo espaço vetorial. Então, nós precisamos identificar cada uma dessas condições. Então, primeiro eu tenho o conceito de aplicação, que é aquela regra entre espaços vetoriais. Quando essa aplicação satisfaz as duas condições apresentadas, tanto para a soma quanto para a multiplicação por escalar, eu vou ter que essa aplicação é uma transformação linear. E quando o domínio e o contradomínio são o mesmo espaço vetorial, eu tenho uma T de U em U, então eu vou ter que ela será chamada de operador linear. Então, o operador linear é uma transformação linear, mas que satisfaz a essa condição dos dois espaços vetoriais envolvidos, na verdade, serem um mesmo espaço.
tanto o domínio quanto o contradomínio, são descritos por um mesmo espaço. Por exemplo, R2. Quando eu tenho uma transformação linear de R2 em R2, e ela é de fato linear, então eu vou ter um operador linear. Então é apenas uma nomenclatura para especificar esses casos. Então nós temos que nem toda aplicação vai ser uma transformação linear, apenas aquelas que satisfazem as duas condições para todos os vetores do domínio e todos os escalares. Então, quando eu demonstro que uma aplicação ela é transformação linear, eu preciso empregar essas nomenclaturas genéricas, porque eu quero, a partir de uma única expressão, de um único estudo, incluir todos os elementos daquele espaço, todos os números reais que poderiam ser acrescentados. Então, se eu tenho vetores com componentes, eu vou descrever essas componentes de forma genérica, com x, y, z, ou outras letras, outras representações. Mas eu não vou adotar números porque eu quero, a partir daquela única demonstração, provar uma propriedade que depois pode ser estendida a todos os demais elementos do espaço vetorial e todos os demais números reais. Aquelas duas condições a serem avaliadas, elas derivam dos espaços vetoriais, porque eu sei que U e V são espaços vetoriais. Eu tenho uma adição e tenho uma multiplicação por escalar definida nesses espaços. Então, quando eu avalio as duas condições, na verdade eu estou aplicando as propriedades, as características das operações daqueles dois espaços. Por isso que é importante estudar primeiro o que é um espaço vetorial, para depois avaliar essas transformações, porque suas propriedades, as suas caracterizações, derivam das propriedades do espaço vetorial. Bom, mas como que eu demonstro que uma aplicação é uma transformação linear? Nós vamos observar um exemplo, uma forma de se mostrar que aquela aplicação, já sabendo que é uma aplicação, ela vai satisfazer as duas condições de ser transformação linear. Então, vamos ao quadro acompanhar o exemplo. Aqui nós temos uma aplicação de R2 em R. R também é um espaço vetorial, por isso que essa aplicação de R2 em R, ela é uma aplicação entre espaços vetoriais. E qual é a ação dessa aplicação? Ela converte vetores bidimensionais de R2 em números reais, mas não é de qualquer forma. Ela vai converter os pares x, y nos números reais x mais y. Então, ela converte um vetor x, y no número obtido a partir da soma dos componentes desse vetor. Então, eu quero mostrar que essa aplicação, ela é linear, ela é uma transformação linear. Então, eu quero provar, a partir de uma única estratégia, que a propriedade, tanto da soma quanto da multiplicação por escalar, elas serão válidas para todos os elementos desses conjuntos, ou do espaço vetorial e do conjunto. Por isso que eu vou tomar U e V como vetores genéricos de R2. Então, U é um par XY, V é um par AB do R2. XY, A e B são todos números reais. E eu vou tomar alfa como sendo um número real, um escalar qualquer. Se eu provo que ela é transformação linear, eu tenho que as duas condições são válidas para qualquer caso. Basta eu substituir x, y, a, b e alfa por números reais. Então, eu quero representar essa demonstração de forma genérica para, posteriormente, aplicá-la nas mais diversas situações, sem que haja necessidade de, a cada vez que for necessário recorrer a essas condições, eu prová-las novamente. Então, vamos iniciar pela primeira condição, a condição da soma. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso avaliar o T de U mais V, posso avaliar o T de U mais T de V separadamente. Então, eu mostro, eu consigo identificar quem é esse T de U mais V, eu construo separadamente o T de U mais T de V e mostro que ambos vão fornecer o mesmo resultado. Aqui nós vamos trabalhar partindo de um lado e chegando até o outro membro. Então, eu vou mostrar de fato a igualdade, partindo de U, partindo de V.
Bom, eu quero calcular o t de u mais v. Então, a t é aplicada sobre a soma dos dois vetores. Então, t no vetor xy mais ab, que são u e v. Eu sei aplicar a transformação sobre um vetor. Então, primeiro eu vou somar esses dois vetores. Bom, xy mais ab, soma de vetores em R2. Eu somo componente a componente. Então, eu vou ter x mais a e y mais b. Então, agora eu tenho um único vetor, que depende de u, que depende de v. Eu quero aplicar t sobre esse vetor, x mais a, y mais b. Eu sei que t aplicada sobre um vetor, por essa transformação, ela resulta na soma das componentes. Então, eu terei x mais a mais y mais b. Então, eu apliquei aqui a definição da transformação. Eu sei que o vetor u depende apenas de x e y, e o vetor v depende de a e b. Se eu quero separá-los em t de u mais t de v, eu vou separar essas componentes. Então, eu vou separar os números que são representados por x e y daqueles que são representados por a e b. Bom, eu tenho x mais a mais y mais b. Então, eu vou trabalhar com associatividade e vou reescrever essa soma como x mais y mais a mais b. Então, em um parênteses, eu uni x e y e no outro a e b. Mas pela definição da transformação, bom, eu já sei que t de xy é x mais y. Então, se eu tenho aqui o primeiro parênteses representando x mais y, eu sei que ele corresponde ao t de xy. Agora, se eu aplico t em AB, eu sei que a aplicação t leva os vetores AB em a mais b, na soma das componentes. Então, no segundo caso, eu tenho a mais b. O a mais b corresponde ao t de AB. Mas quem que seria o t de xy? Bom, o xy é o vetor u. Então, t de xy corresponde a t de u. AB, quem que é o vetor AB? É o vetor v. Então, AB corresponde a v. Logo, t de xy mais t de AB vai ser igual a t de u mais t de v. Então, eu trabalhei com manipulações algébricas, com a soma de vetores, de tal modo a partir da aplicação t sobre a soma u mais v e mostrar que ela é igual a t de u mais t de v, a imagem de u mais a imagem de v. E eu mostrei isso para qualquer vetor u e qualquer vetor v do espaço R2. Então, eu já mostrei a primeira condição, que ela é válida para todo x, y, AB, ou para todo u e todo v pertencente a R2. Então, qualquer valor assumido por x, y, a e b vai integrar essa mesma demonstração. Ela vai poder ser avaliada a partir dessa conclusão. Mas se eu quero mostrar que a transformação linear, eu preciso ainda da segunda condição. Então, eu vou tomar o vetor u de componentes x, y e o escalar alfa. Todos esses elementos como sendo genéricos. Vou partir da mesma ideia, partir de um membro e chegar ao outro. Primeiro, eu tenho t de alfa vezes u. Então, é o t de alfa vezes o vetor xy. Aqui nós temos a multiplicação por escalar em R2. Alfa vezes xy, nós distribuímos essa constante. Então, vai resultar em alfa x, alfa y. Então, eu ainda não apliquei a transformação, eu só distribuí o vetor. Agora, eu tenho t do vetor alfa x, alfa y. Pela expressão da transformação, eu vou ter como imagem alfa x mais alfa y. Eu posso observar que alfa multiplica x e multiplica y. Então, eu vou colocar alfa em evidência. Quando eu coloco alfa em evidência, eu vou ter o produto de alfa por x mais y. E quem que é o x mais y? É o t de xy. Então, eu substituo.
vou ter o produto de alfa por t de xy. E o xy, como nós já vimos, corresponde ao vetor u. Então, eu vou ter que t de alfa u, no fim, será igual a alfa t de u. Então, eu mostrei essa igualdade também por manipulações algébricas, por meio das operações definidas em R2 e em R, que o t de alfa u é alfa t de u para todo alfa e todo u. Então, a segunda condição também foi avaliada, como a primeira condição. E a segunda são válidas para todos os vetores de R2, todos os números reais alfa. E a aplicação t é uma aplicação, eu posso concluir que t é uma transformação linear. Então, esse é o processo que nós utilizamos para demonstrar quando uma aplicação é transformação linear. Eu não tenho outra opção, eu preciso demonstrar. Então, eu preciso mostrar para todos os infinitos casos. Por isso que eu adoto vetores quaisquer, escalares quaisquer, para atender, então, àquela condição, aquelas duas igualdades, para quaisquer elementos envolvidos no espaço e no conjunto. Então, isso é quando nós queremos mostrar que a transformação é linear, que a aplicação é, de fato, uma transformação linear. Quando eu quero mostrar que ela não é, aí eu tenho duas opções. Se eu já tenho uma ideia de que essa transformação ela não é linear, ou se eu quiser investigar essa transformação, eu posso testar para alguns casos. Na definição, nós vimos que ela tem que ser linear, ela tem que satisfazer as duas condições para todos os elementos. Se eu identifico pelo menos um caso em que a transformação não satisfaz a uma das duas igualdades, eu já tenho que ela não será linear. Então, quando eu quero mostrar que a transformação não é linear, eu posso dar um contra-exemplo, mostrar que em uma situação ela não satisfaz as condições. Ou eu posso tentar mostrar que ela é linear. Se ela não for linear, nós vamos encontrar algum problema nesse processo. Ou não é possível verificar a igualdade, ou vai existir alguma incoerência. Então, nós precisamos estar atentos a todas as propriedades matemáticas, as propriedades algébricas, no momento de se trabalhar com esse tipo de situação. Então, nós vamos agora conferir um outro exemplo, cujo objetivo é verificar se a transformação é ou não linear. Então, nós vamos tentar mostrar que ela é linear, seguir essa segunda estratégia. E se ela não for linear, nós vamos encontrar algum problema. Então, vamos ao quadro verificar este exemplo. Aqui nós temos também uma transformação ou uma aplicação de R2 em R, que agora leva os vetores xy nos números reais x mais 3. Então, essa transformação ela não é linear. Ela é uma aplicação entre espaços vetoriais que não satisfaz a linearidade. Eu vou tentar mostrar que ela é linear. Vou partir das mesmas hipóteses. Vetores genéricos, um escalar genérico. E eu vou tentar mostrar a primeira condição. Só que ao invés de partir de um lado e chegar ao outro, então partir do t de u mais v e chegar ao t de u mais t de v, nós vamos analisar separadamente, que é uma outra possibilidade. Quando eu calculo t de u mais v, vai ser t de xy mais ab. Primeiro eu somo os vetores, que vai resultar em x mais a, y mais b. Quando eu aplico a transformação sobre esse vetor, eu sei que ela vai levar o vetor na sua primeira componente mais 3. A primeira componente é x mais a. Então, a imagem será x mais a mais 3. Vou agora para a segunda parte, que seria o segundo membro da igualdade. T de u mais t de v. Então, é o t de xy mais o t de ab. Quando eu aplico t sobre xy, a imagem é x mais 3. A primeira componente mais 3. T de ab é a mais 3, porque é a primeira componente mais 3. Agora eu tenho x mais 3 mais a mais 3. Bom, 3 mais 3 resulta em 6. Eu posso reescrever essa expressão como x mais a mais 6. X e a nos dois casos são iguais. Só que o que eu observo é que a imagem do primeiro membro é x mais a mais 3. E a imagem do segundo
é x mais a mais 6. Então, observe que as duas expressões são diferentes. Então, eu tentei mostrar que ela iria satisfazer a primeira condição, mas eu verifiquei que, ao final, os dois lados daquela igualdade geram expressões diferentes, números diferentes. Por isso que eu não consigo a igualdade. Então, nesse caso, o t de u mais v é diferente do t de u mais t de v. Se eu substituir agora x e a por determinados números, por exemplo, 1 e 2, identificar y e b, eu vou verificar que essa igualdade não é verdadeira. Como a primeira condição não é válida, então eu já posso concluir que a transformação não é linear. Então, as duas condições precisam ser satisfeitas simultaneamente. Eu preciso ter a soma e a multiplicação por escalar, ambas sendo válidas em todos os elementos do espaço vetorial, em todos os números reais. Se eu consigo um caso em que ela não será satisfeita, uma dessas pelo menos, eu já tenho que ela não será linear. Então, é dessa forma que nós avaliamos quando uma transformação é linear ou quando nós queremos investigar se ela não é linear, mostrar que ela não é linear. Então, nós verificamos que uma das condições não seria satisfeita. Eu poderia investigar a segunda condição ou poderia ainda apresentar um exemplo. Bom, agora nós temos um momento de atividade para que você possa refletir a respeito de todo esse procedimento, analisar uma transformação e observar que tipos de argumentos precisam ser apresentados para provar que essa transformação será uma transformação linear. Então, acompanhe no quadro. O objetivo é verificar agora que a aplicação de R2 em R2, definida por t de xy é x menos y, 2x mais y, ela é uma transformação linear. Então, ela vai levar vetores xy de R2 em vetores de R2, cujas componentes dependem das componentes xy. Depende do vetor inicial de R2. Qual que é o objetivo? Mostrar as duas condições, da soma e da multiplicação por escalar. Então, analise essa transformação, a sua definição, e procure identificar como essas duas condições podem ser avaliadas. Envie as suas contribuições também, as suas dúvidas, e na sequência continuaremos discutindo sobre esse tema. Nós vamos avaliar agora essa outra transformação, provando que ela é linear. Apesar da sua expressão ser diferente, a estratégia é exatamente a mesma. Eu vou tomar vetores genéricos, vou trabalhar
com operações nesse conjunto R2, nesse espaço de vetores. Vou trabalhar com manipulações algébricas em relação aos números reais e vou partir de um membro daquelas duas condições e chegar ao outro, mostrar que de fato as igualdades são válidas para todos esses infinitos vetores dos espaços. Então vamos ao quadro agora acompanhar esse procedimento. Nós já sabemos qual é a transformação linear, que é de R2 em R2, então ela leva vetores bidimensionais em vetores bidimensionais. Então existem interferências nas suas componentes em função dos vetores iniciais. Nós vamos provar as duas condições. Então aqui eu vou tomar vetor U como sendo x1, y1 e o vetor do V, x2, y2, ambos de R2. Observe que eu já troquei a nomenclatura, eu não tenho mais A e B, x e y. Por quê? Porque eu posso adotar qualquer tipo de representação, desde que ela consiga expressar todos os números reais. Por isso que eu coloco como se fosse uma variável, como se fosse uma incógnita. Porque elas vão expressar todos os infinitos números reais a partir de uma única avaliação, a partir de um único estudo. Então, o procedimento é análogo. Nós só temos a diferença agora na expressão da transformação. Bom, então, eu vou iniciar por T de U mais V. Eu tenho o vetor U como x1, y1, V como x2, y2. Quando eu somo esses vetores, a soma em R2 é a soma componente a componente. Então, o vetor soma é dado por x1 mais x2, y1 mais y2, porque é a soma de vetores, como nós vimos no estudo dos vetores bidimensionais, os vetores no plano. Tenho T aplicada nesse vetor. Agora eu sei que a primeira componente do vetor é x1 mais x2 e que a segunda componente é y1 mais y2. Então, essa primeira componente vai fazer o papel de x quando eu avalio a transformação. E a segunda vai fazer o papel de y. Então, eu sei que T desse vetor xy, a primeira componente é x menos y. Então, vai ser x1 mais x2, que é o x desse vetor que estamos avaliando, menos o y1 e y2, que é o y do vetor que nós estamos avaliando. A segunda componente agora é 2 vezes x mais y. Então, 2 vezes x1 mais x2 mais o y1 mais y2. Então, observe que eu apliquei a transformação agora sobre o vetor. Só que eu sei que o vetor é formado pela componente x, que é o x1, x2, e aquela que faz papel de y é o y1, y2. Então, nós obtivemos essa segunda linha na expressão. Eu sei que U depende apenas dos índices 1, x1 e y1. V depende apenas dos índices 2. Por isso que eu vou separar os termos que são de mesmo índice. Bom, a primeira componente do vetor, eu vou trabalhar elas separadamente. Bom, x1 mais x2 menos y1 mais y2. Eu posso reescrevê-la como sendo x1 menos y1 mais x2 menos y2. Observe que no primeiro parênteses eu juntei aqueles termos de índice 1 e no segundo parênteses os termos de índice 2. Vou trabalhar da mesma forma no segundo membro, na segunda componente. Eu tenho que 2x1 mais x2, eu posso distribuir, né, ficaria o 2x1 mais 2x2, e eu vou expressar de forma semelhante à primeira componente. Bom, 2 vezes x1 mais o y1 no primeiro parênteses, e 2x2 mais y2 no segundo parênteses. Então, eu separei agora nessa próxima linha as duas componentes em duas partes. Uma que depende só do índice 1 e a outra que depende só do índice 2. Agora eu vou separar em dois vetores. Um vai ter a primeira componente x1 menos y1 e a segunda 2x1 mais y1. Vou somar esse vetor
com o vetor de primeira componente, x2 menos y2, e segunda componente, 2x2 mais y2. Então, eu separei essas duas componentes, cada uma das duas componentes em dois vetores, onde um só depende dos termos de índice 1 e o segundo só depende dos termos de índice 2. Quando eu trabalho com essa separação, eu observo que x1 menos y1, 2x1 mais y1, nada mais é do que t aplicada sobre o vetor x1, y1, que corresponde ao t de u. E esse x2 menos y2, 2x2 mais y2, é a t aplicada sobre x2, y2, que corresponde ao vetor v. Então, eu parti do t de u mais v. Primeiro, eu somei u e v, apliquei a transformação, depois eu trabalhei com manipulações algébricas nessas componentes, separei em dois vetores, em que um só dependia de índice 1 e o outro só dependia de índice 2, porque eu estava a todo momento observando quem seria o u e quem seria o v. Porque quando eu separei dessa forma, eu obtive t de u mais t de v. Então, por isso que eu separei aqueles termos que compõem um vetor daqueles que compõem o outro. Com isso, eu consigo mostrar que o t de u mais v é o t de u mais t de v. Então, essa é a primeira condição. A segunda é semelhante, só que agora nós vamos ter um vetor, que é o vetor u, x1, y1, e um único escalar, que é o alfa. Então, eu vou trabalhar com o t de alfa u. Bom, quem que é o vetor alfa u? É o produto de alfa pelas duas componentes de u, que vão resultar em alfa vezes x1, alfa vezes y1, que é o vetor que nós temos. Quando eu aplico a transformação sobre esse vetor, quem vai fazer o papel de x agora é o alfa x1. E o y é o alfa y1, quando eu penso na expressão da transformação. Então, quando eu aplico a transformação, o x vai ser substituído por alfa x1, o y por alfa y1. Então, alfa x1 menos alfa y1. Na segunda componente, 2 vezes x, que é o alfa x1, mais o y, que é o alfa y1. O que eu observo? Que alfa está presente em todos esses elementos. No alfa x1, no alfa y1, no alfa x1 e no alfa y1. Então, em cada componente eu vou colocar alfa em evidência. Eu tenho alfa vezes x1 menos y1 e alfa vezes 2x1 mais y1. Se o alfa está presente nas duas componentes, eu consigo extraí-lo do vetor pela operação de multiplicação por escalar. Seria o inverso da multiplicação por escalar. Então, agora eu tenho alfa vezes um vetor, que é o vetor x1 menos y1, 2x1 mais y1, que nada mais é do que t aplicado em x1 e y1. Pela expressão, nós vamos ter exatamente esse fato, x1 menos y1, 2x1 mais y1, que corresponde ao alfa vezes t de u. Então, o t de alfa u é igual ao alfa t de u. Isso quer dizer que a segunda condição também é válida para todo vetor u e todo escalar alfa. Portanto, t é uma transformação linear. Então, é esse o processo que nós empregamos para provar que é transformação linear. Eu vou avaliar essas imagens, eu vou partir de um membro e chegar ao outro nas duas condições, ou eu avalio esses membros separadamente e mostro que eles vão gerar um mesmo número, um mesmo vetor, depende do contexto de avaliação. Então, essas são as duas condições que precisam ser provadas. Vamos observar qual é o efeito que essa transformação linear traz sobre alguns vetores. Que tipo de imagem pode ser obtida a partir de alguns vetores do domínio. Então, vamos ao quadro observar.
Então, eu tenho essa mesma transformação que eu já sei que é linear. Quando eu aplico t no vetor 1, 3, que é o vetor de R2, bom, o x assume valor 1, y assume valor 3. Então, no primeiro componente eu tenho x menos y, então 1 menos 3, que resulta em menos 2. E no segundo, 2 vezes x mais y, então 2 vezes 1 mais 3, que resulta em 5. Bom, t de 1, 3 é menos 2 e 5. Quer dizer que a imagem do vetor 1, 3 do R2 sendo interpretado como domínio pela transformação linear t é o vetor menos 2, 5, que pertence ao R2 agora contra domínio. Então, essa é a associação de imagem. Para o 0 menos 1, agora x assume o valor 0 e y assume o valor menos 1. A imagem dele vai ser o vetor 1 menos 1. Então, essa é a ação da transformação. Então, quando eu demonstro que ela é linear, eu provo aquelas duas condições para os diversos vetores que compõem os espaços. Então, se eu precisar aplicar aquelas duas propriedades, eu posso aplicar em qualquer situação. Por isso que é importante primeiro demonstrar. Eu valido aquela transformação como linear. Assim como nós provamos que uma função é bijetiva, que ela é injetiva e sobrejetiva. Então, eu mostro para um caso geral, porque para qualquer outro elemento do domínio ou da imagem, eu consigo explorar essas condições. Na transformação linear é a mesma ideia, só que adaptando para as condições que nós temos. Nós vimos um caso que nós temos o vetor do domínio e nós fomos identificar a sua imagem pela expressão da transformação. Mas nós podemos trabalhar com o processo contrário. Eu tenho a imagem e eu quero determinar quem é o vetor do domínio associado a ela. Então, vamos conferir o próximo exemplo. Nós temos aqui agora uma transformação de R3 em R3, que leva vetores na forma x, y, z, em vetores de 3 componentes, onde a primeira é x mais 2y mais 2z, a segunda, x mais 2y menos z, e a terceira, menos x mais y mais 4z. Eu quero determinar quem são esses valores x, y, z, que compõem o vetor de R3, de tal forma que a imagem desse vetor seja o menos 1, 8 e menos 11. Bom, quem que é o t de x, y, z? É a expressão que nós já observamos. Eu quero que ela seja igual a menos 1, 8 e menos 11. Então, a primeira componente do vetor, que é x mais 2y mais 2z, tem que ser igual a menos 1. A segunda componente tem que ser igual a 8. Então, gera uma segunda equação. E a terceira tem que ser igual a menos 11, o que gera uma terceira equação. Então, se eu quero determinar agora quem é o vetor do domínio associado a uma certa imagem, eu vou identificar quem são x, y e z, de tal forma que o sistema gerado a partir da igualdade de vetores tem a solução. Então, eu preciso encontrar qual é a solução do sistema. Essa solução gera valores para x, y e z, ou seja, ela identifica quais são as componentes do vetor do domínio, cuja imagem é menos 1, 8 e menos 11. Então, nesse caso, tendo construído o sistema, basta resolvê-lo. Então, aqui nós empregamos a propriedade de operações elementares sobre equações. Então, ao invés de aplicar um escalonamento, nós aplicamos as operações elementares diretamente sobre as equações. Então, a segunda equação foi substituída por ela menos a primeira e a terceira pela terceira equação mais a primeira. Da segunda equação, nós conseguimos extrair o valor de z. Substituindo na terceira, nós descobrimos qual é o valor assumido por y. E dessas duas, substituindo na primeira, nós temos a solução do sistema. Então, aqui é uma forma de se resolver o sistema. Poderíamos empregar as outras formas também estudadas, matriz inversa, entre outras. E eu descobri que x assume o valor 1, y é 2, z é menos 3. O que isso significa? Que
quando eu aplico a transformação linear t sobre o vetor x, y, z, ou seja, 1, 2, menos 3, eu sei que a sua imagem é o vetor apresentado. Menos 1, 8 e menos 11. Então, essa é uma outra forma de se estudar uma transformação linear. Eu tenho a imagem e eu quero descobrir a qual vetor ela está associada. Ele é a imagem de qual vetor do domínio por meio daquela transformação. Então, eu comparo essas componentes da imagem com a expressão da transformação e identifico quais são as componentes do vetor do domínio. Uma outra possibilidade é eu conhecer algumas imagens, conhecer algumas associações entre domínio e imagem, e eu desejo identificar qual é a expressão da transformação linear. Então, eu vou partir de alguns vetores conhecidos e eu quero identificar qual é a transformação, qual que é a lei de formação daquela transformação. Então, para isso, nós precisaremos de um conceito importante, que é o conceito de base de espaço vetorial. Nós já discutimos a respeito desse conceito na aula de espaços vetoriais. Vamos retomar no quadro como é estruturada uma base e depois vamos empregar esse conceito no estudo da transformação. Eu tenho um espaço vetorial V e eu vou tomar um conjunto de vetores em V, de V1 até Vn. Esse conjunto, que eu vou chamar de beta, ele é uma base do espaço vetorial V se esse conjunto for linearmente independente, ou seja, nenhum vetor desse conjunto pode ser escrito como combinação linear dos outros elementos do conjunto. Como o próprio nome diz, todos esses vetores são independentes entre si. E além disso, esse conjunto B, esse conjunto beta, precisa gerar o espaço V. Então, o que isso significa? O conjunto gera o espaço quando qualquer vetor do espaço for escrito como combinação linear dos elementos do conjunto. Então, essas são as duas condições para ser base. Então, o conjunto vai gerar todos os vetores do espaço por meio de combinações lineares, mas eu não consigo escrever os elementos do conjunto como combinação deles próprios, ou dos demais elementos desse conjunto. Um exemplo que nós temos é esse conjunto 1, 1 menos 1, 0. Ele forma uma base do R2, porque qualquer vetor xy do R2 pode ser escrito como y vezes 1, 1, mais y menos x vezes menos 1, 0. Então, aqui eu tenho uma combinação linear. Constantes multiplicadas por vetores da base e adicionadas entre si. E esse conjunto beta, ele também é linearmente independente. 1 não pode ser escrito como um múltiplo do vetor menos 1, 0 e vice-versa. Nós estudamos uma base importante do R2, que era a chamada base canônica. Aquela que era composta pelos vetores 1, 0 e 0, 1. Então, essa é uma das principais bases do espaço. E nós vamos partir inicialmente dessa base para identificar a transformação linear. Então, eu tenho aqui um exemplo em que eu preciso determinar quem é a transformação linear. Sabendo que t aplicado em 1, 0 é 1, 2, 1. E t aplicado em 0, 1 é menos 2, 3 e 1. É uma transformação de R2 em R3. E além disso, eu sei que 1, 0 e 0, 1 formam a base canônica do domínio. Então, eu preciso conhecer a aplicação sobre os vetores da base canônica do domínio. Se eu sei que essa base é canônica, então qualquer par xy de R2 pode ser escrito como x vezes 1, 0 mais y vezes 0, 1. Dessa combinação, e sabendo que t é linear, eu consigo identificar a expressão da transformação. Então, eu vou ter aqui o vetor u de xy, um vetor qualquer do R2. Eu quero identificar quem é a sua imagem. Então, eu vou expressar u como combinação linear dos elementos da base. Então, x vezes 1, 0 mais y vezes 0, 1. Porque eu sei que a base é canônica.
eu vou aplicar a transformação sobre U. Bom, T de U é o T de XY, que é o T de x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Como que eu prossigo com esse procedimento? Eu vou aplicar a propriedade de T ser linear. Então, a transformação, ela é linear. O que isso significa? Que eu separo a soma e a multiplicação por escalar. Bom, se eu tenho T aplicada sobre x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1, 1, 0 e 0, 1 são vetores. X e y são números reais, que compõem, então, o vetor U. Quando eu aplico T sobre essa combinação, eu posso separar a soma e separar a multiplicação. E isso vai gerar x vezes T de 1, 0, mais y vezes T de 0, 1. Então, eu separo primeiro na soma, então, T de x vezes 1, 0, mais T de y vezes 0, 1. Então, eu primeiro separei a soma, depois eu retiro o escalar. T de x vezes o vetor é x vezes T aplicada no vetor, que foi exatamente a expressão que nós obtivemos. Só que eu tenho x vezes uma imagem mais y vezes uma imagem. T de 1, 0 eu conheço, que é o 1, 2 e 1. T de 0, 1 eu conheço, que é o menos 2, 3 e 1. Eu vou substituir agora. Substituo o primeiro, substituo o segundo. X e y são constantes. Eu vou aplicar a multiplicação por escalar em cada um desses vetores. Depois eu vou somar os vetores, que é a soma componente a componente. Então, x mais o menos 2y, 2x mais 3y, e a última componente, x mais y. Eu tomei um vetor xy qualquer e obtive esse vetor, que é um vetor de R3. Então, eu identifiquei quem é a transformação. T de R2 em R3 é a transformação linear que leva os pares x, y nos vetores x menos 2y, 2x mais 3y e x mais y. Então, essa é a aplicação da transformação linear sobre qualquer vetor de R2. Por isso que eu parti de xy. Eu queria expressar isso para qualquer um dos vetores. Então, essa é uma outra forma de se identificar uma transformação linear a partir das imagens dos vetores da base canônica ou de uma outra base do espaço que são conhecidas. Então, agora nós vamos ter uma atividade para explorar essa determinação de transformação a partir das propriedades e a partir de uma base. Então, acompanhe no quadro qual é a transformação. É uma transformação de R2 em R3, onde nós temos que o T de 1, 1 e o T de 0, menos 2 são conhecidos. E eu tenho que esse conjunto formado por 1, 1 e 0, menos 2 é uma base do domínio, é uma base do R2. Então, qual que seria a expressão da transformação? A pergunta é, quem seria o T de xy? Onde xy é um vetor qualquer. Então, é isso que nós estamos buscando a partir das propriedades de transformação linear. Então, identifique qual é o procedimento, o que nós precisamos justificar para responder essa questão e, em seguida, nós daremos continuidade a esses estudos.
Vamos avaliar agora essa segunda transformação linear. Nós temos o mesmo objetivo, identificar a expressão da transformação. Então, qual que seria o t de xy, onde xy é um vetor qualquer do R2. Só que agora nós não temos mais a base canônica, nós temos uma outra base. Então, o primeiro trabalho é identificar qualquer vetor na forma xy como combinação linear dos elementos dessa base. Vamos ao quadro, então, acompanhar esse processo. Nós temos a transformação, eu sei quem é a base, é o vetor 1, 1 e o 0, menos 2. Eu quero expressar qualquer vetor do R2, qualquer vetor xy, como combinação linear desses dois vetores. Então, eu vou expressar xy como uma constante vezes 1, 1, mais outra constante vezes 0, menos 2. E essas constantes dependem das componentes do vetor. Então, A e B vão depender de x e de y, que são as duas componentes do vetor de R2. Eu quero que xy seja igual a A vezes 1, 1 mais B vezes 0, menos 2. Eu vou distribuir A no primeiro vetor, B no segundo, vou somar esses vetores e como resultado eu tenho o vetor A menos 2B. Bom, eu quero que xy, que era essa combinação linear, seja igual a A menos 2B. Igualdade de vetores. Então, eu tenho igualdade componente a componente. Da primeira componente, eu sei que A é igual a x. Da segunda, A menos 2B é igual a y. Mas eu não quero determinar quem é x e y. Eu preciso saber quem são A e B, em função de x e y. Bom, eu já sei que o A é igual a x. Eu preciso identificar B. Então, eu vou expressar B em função de A, de y, e depois eu sei que o A é igual a x, então eu substituo. Isolando B nessa expressão e trocando A por x, porque eu já conheço essa associação, eu tenho que B é x menos y mais 2. Então, basicamente, eu construo a combinação linear. Dessa combinação linear, eu vou ter um vetor que eu vou comparar com o vetor que eu quero, que é o vetor xy, ou se fosse um caso específico, com x e y assumindo valores numéricos. Eu vou resolver o sistema, mas quem são as incógnitas? A e B, os coeficientes da combinação linear. Eu identifiquei o A, que é x, e o B, que é x menos y sobre 2. Agora eu vou aplicar o mesmo procedimento realizado anteriormente. Então, eu sei que qualquer vetor xy é na forma x vezes o primeiro vetor da base, mais x menos y sobre 2 vezes o segundo, que é A vezes 1, 1 mais B vezes 0 menos 2. Eu sei que o t de 1, 1 é 3, 2, 1. E o t de 0 menos 2 é menos 2, 3, 1. Quando eu aplico t sobre xy, eu posso aplicar t sobre toda a combinação linear. Eu sei que x é um coeficiente, é uma constante real. X menos y sobre 2 é uma constante real, porque são originados das componentes de xy. Quando eu aplico a transformação, eu vou separar a soma e vou retirar o escalar. Então, em resumo, t de x vezes o vetor mais x menos y sobre 2 vezes o segundo vetor vai resultar em x vezes o t de 1, 1 mais o segundo coeficiente, que é o x menos y sobre 2, vezes o t de 0 menos 2, que é o segundo vetor. Agora eu vou substituir quem é o t de 1, 1 e quem é o t de 0 menos 2, que são os vetores 3, 2, 1 e menos 2, 3 e 1. Eu vou distribuir a constante x no primeiro vetor, a segunda constante no segundo vetor, somar componente a componente de modo a obter que t de xy é 2x mais y, 7x menos 3y sobre 2, 3x menos y sobre 2. Então, essa é a transformação linear.
Então, a transformação leva os vetores x, y nesses vetores de 3 componentes. Se eu quero identificar a imagem do vetor 1, 2, eu já sei quem é a transformação. Eu substituo x nas 3 componentes por 1, y nas 3 componentes por 2. Vou simplificar essas expressões até encontrar quem é a imagem. Então, se eu já tenho a expressão, eu consigo identificar mais rapidamente quem seria a imagem de um vetor qualquer do espaço R2 em relação a essa transformação linear. Então, nós obtivemos, nesse caso, uma transformação um pouco mais complicada, porque nós tínhamos uma etapa anterior, que era expressar o vetor em função da base. No primeiro exemplo que nós vimos, eu já sabia quem eram os coeficientes, porque a base era canônica. As próprias componentes do vetor são os coeficientes. Quando a base não é canônica, eu tenho esse trabalho a mais. Eu preciso identificar as coeficientes da combinação linear para depois empregar aquele processo. Aplico a transformação, sei que ela é linear, então eu preciso dessa condição. Eu separo a soma, separo a multiplicação por escalar, depois efetuo as manipulações algébricas, as simplificações, até obter a expressão geral da imagem do vetor, partindo de um vetor x, y qualquer. Se eu quisesse avaliar um único vetor, eu poderia substituir x e y por números e realizar o mesmo procedimento. Mas nós realizamos o procedimento para um vetor qualquer porque nós simplificamos o nosso trabalho. Em qualquer outro vetor que eu conheça, se eu já tenho a lei de formação, basta eu substituir os números, senão eu precisaria realizar todo o procedimento novamente. Combinação linear, aplicar a transformação, efetuar os produtos, as simplificações até obter a imagem. Mas se eu já tenho a lei de formação, eu só substituo. Então essa é uma forma também de se estudar, de se determinar a expressão de uma transformação linear. Então precisamos estar atentos às propriedades que são aplicadas e como que eu trabalho com as expressões algébricas em cada uma das componentes. Eu sempre preciso isolar essas componentes, trabalhar uma a uma, cada uma delas com as suas expressões próprias, com as suas características específicas. Então essa é uma outra forma de se estudar as transformações. Bom, se eu tenho uma transformação linear, que é uma aplicação entre espaços vetoriais, que satisfaz as condições da soma, da multiplicação por escalar, para todo o espaço e toda constante, eu tenho dois conjuntos específicos que podem ser estudados. Um relacionado ao domínio e o outro relacionado ao contradomínio. Então vamos ao quadro conhecer o primeiro, que é o núcleo da transformação linear. Nós vamos tomar aqui uma transformação T no espaço LVW. O que é essa notação? Ela vai representar o espaço vetorial de todas as transformações lineares do espaço vetorial V em W. Então, se eu tomo T nesse espaço, eu já sei que T é linear, o seu domínio é V e o seu contradomínio é W. Então, é uma forma de representar todas essas possíveis transformações lineares entre esses espaços. O que é o núcleo de T? O núcleo, que também é denotado por quer de T ou N de T, ele corresponde ao conjunto de vetores do domínio do espaço V, tais que T de U é igual a 0. Ou seja, são aqueles vetores do domínio cujas imagens correspondem ao vetor nulo do contradomínio. Então, o núcleo de T, ou kernel de T, é composto por todos os vetores U em V, cujas imagens são nulas. Então, ele é um subconjunto do domínio, porque são elementos tomados em V. É kernel porque seria da nomenclatura em inglês de núcleo. Então, são as duas representações. Vamos analisar essa transformação de R2 em R2, que leva xy em x mais y, 2x menos y. Eu quero descobrir quem são os vetores x e y, cujas imagens são nulas. Então, x mais y, 2x menos y, precisa ser 0. Observe que o 0, ele é o vetor nulo do contradomínio. Então, nesse caso é o R2, o vetor nulo dele é 0, 0. Então, eu preciso ter
x mais y igual a 0, 2x menos y igual a 0. Quando eu somo essas duas equações, eu vou ter 3x igual a 0, ou seja, x igual a 0. Se eu substituo esse valor de x em uma das duas equações, eu vou ter também que y igual a 0. Ou seja, a única solução desse sistema linear é a trivial, x e y nulos. Isso quer dizer que o único vetor cuja imagem é o vetor nulo é o vetor nulo do domínio, é o vetor nulo da R2. Então, é o único vetor que, quando eu calculo a t sobre ele, vai resultar em 0, 0. Nessa transformação, então, nós só temos um vetor no núcleo, que é o próprio vetor nulo. Agora, no segundo caso, eu já tenho uma transformação de R3 em R2, que leva vetores x, y, z em vetores de duas componentes. Eu quero identificar quem são os vetores de 3 componentes, porque são os vetores do R3, cujas imagens são 0. O 0 é o 0 de R2, então é o par 0, 0. Então, eu quero descobrir quem são esses vetores cuja imagem, a imagem é quem? É o x menos y mais 4z, 3x mais y mais 8z. Essa imagem tem que ser 0, 0. Cada componente tem que ser nula. Então, eu tenho um sistema com duas equações e 3 incógnitas, x, y e z. Resolvendo esse sistema, nós vamos observar que ele não tem solução única. Ele tem infinitas soluções, porque eu não consigo um único valor para x, um único para y e um único para z. Se eu simplifico essas expressões, eu consigo observar que x pode ser representado como menos 3z e o y igual a z. Eu posso, por exemplo, somar as duas equações. Quando eu somo, eu anulo essa variável y. E aí eu tenho uma equação que depende de x e de z. E ela vai originar essa expressão, x igual a menos 3z. Depois eu posso trabalhar de outra forma. Eu posso multiplicar a primeira por menos 3, somar a segunda, obter uma que depende só de y e de z e extrair esse valor. Esse sistema ele é possível e indeterminado porque ele tem mais incógnitas que equações e, além disso, ele é um sistema homogêneo. Lembra que os termos independentes das duas equações são nulos. Esse sistema homogêneo sempre tem solução. Então, sempre o vetor nulo, o 0, 0, 0, é solução. Só que nesse caso, como eu tenho mais variáveis que equações, mais incógnitas, eu vou ter outras soluções, outras infinitas soluções além dessas. Então, qualquer vetor x, y, z, em que x seja expresso como menos 3z e y como sendo z, ou substituindo, então, no vetor x, y, z, o vetor menos 3z, z e z, com o z sendo o número real, ele vai ter a sua imagem como sendo o vetor nulo. Eu posso expressar agora esse vetor como sendo z vezes menos 3, 1 e 1. Trabalhar com a multiplicação por vetor, né? A multiplicação de um escalar por um vetor. Para todo z real, produto de z por esse vetor é nulo. Então, todos os vetores que são múltiplos de menos 3, 1 e 1 são vetores do núcleo. Por isso que o núcleo é gerado por esse vetor. Por isso que eu indico entre colchetes. Todos os vetores que forem múltiplos dele também são vetores do núcleo. Então, essa é uma forma de se estudar o núcleo, né? Eu construo qual é a expressão que caracteriza o núcleo, comparo com a expressão da transformação linear e vejo quais são esses vetores, cujas imagens sempre vão fornecer o vetor nulo do contradomínio. Então, o núcleo ele é um subconjunto específico do primeiro espaço vetorial, que é o domínio. E o núcleo, com as operações do espaço vetorial, ele vai satisfazer todas as propriedades, e por ser um subconjunto desse primeiro espaço, do espaço que considera o domínio, o núcleo é um subespaço vetorial do domínio.
Então, além de um conjunto específico, quando restringe as operações do domínio a ele, ele vai ser um subespaço também. Em particular, ele vai ser um espaço vetorial. Um outro conjunto importante é o conjunto imagem, que contém todas as imagens dos elementos do domínio, do espaço vetorial que caracteriza o domínio. Então, vamos estruturar agora esse segundo conjunto e esse segundo subespaço importante. Vamos ao quadro. Nós vamos ter aqui uma transformação também de V em W, também naquele espaço vetorial de transformações. E como que eu caracterizo a imagem dessa transformação? Que seria o IN de T. Ele é o conjunto de todos os vetores V do contradomínio, que são correspondências de vetores de V. Ou seja, são todos os elementos da V do conjunto ou do espaço vetorial W, que podem ser expressos como V igual a T de U para algum U do domínio. Então, são todos aqueles vetores do contradomínio que estão associados a elementos do domínio pela transformação. São todos aqueles que são imagens de todos os vetores do domínio. Então, ele é um subconjunto do conjunto W. E ele vai ser também um subespaço de W. Vamos verificar um exemplo. Aqui nós temos uma transformação de R2 em R3, que leva vetores xy em 2x, y menos x e 0. Observe que a imagem é dada por 2x, y menos x e 0. Qual que é a característica dos vetores da imagem? Sempre a terceira componente vai ser nula. Então, todos os vetores da imagem assumem essa forma, x, y, 0, com x, y elementos reais, ou os vetores x, y, 0, como sendo vetores de R3. Então, a primeira componente pode assumir qualquer coisa, a segunda componente pode assumir qualquer valor real, mas a terceira necessariamente deve ser nula. Então, para essa transformação específica, essa é a caracterização dos elementos de sua imagem. Então, essa é uma forma também de identificar quais são os elementos da imagem. O contradomínio da transformação é R3. São todos os vetores de 3 componentes. Mas os da imagem são aqueles em que a terceira componente será sempre nula. Então, não são todos os de R3, mas é uma parte dos vetores de R3 que estão associadas a algum elemento do R2, do domínio. Vamos pensar num diagrama, então, para ilustrar esses subespaços. Eu tenho uma transformação aqui de V em W. Então, V é o domínio da transformação e W é o contradomínio. Quem que é o núcleo dessa transformação T? É o subespaço de V que contém os elementos de V cujas imagens são 0. 0 quem que seria? O vetor nulo do espaço W. Então, são todos aqueles elementos do domínio que, pela transformação, são levados em 0. Por isso que é levado em um único ponto. Quem que é a imagem? A imagem é o subespaço de W, que é o contradomínio, que contém todos aqueles elementos que são imagens de todos os elementos do conjunto V. Por isso que está associado a todo o V. O contradomínio, então, é todo o espaço W. E a imagem é um subespaço dele. É aquele subespaço que contém apenas os elementos que, de alguma forma, estão associados aos elementos do domínio. Então, eu excluo aqueles que não estão sendo associados ao domínio. Aqueles que não são correspondência com nenhum elemento do domínio. Então, no domínio, todos os vetores precisam estar associados a vetores da imagem. Mas no contradomínio, podem existir elementos a mais em comparação com a imagem. Da mesma forma como nós temos nas funções. O domínio sempre precisa ser totalmente utilizado. Mas o contradomínio pode restar outros elementos que não são imagens de nenhum elemento do domínio. Então é a mesma ideia, só que agora generalizando para subespaços. E como que eu associo agora esses núcleos de imagem com
os espaços vetoriais que estão sendo estudados. Então, nós vamos ver um teorema importante e observar que tipo de relação eu consigo estabelecer, uma das possíveis relações. Então, vamos ao quadro verificar o teorema da dimensão. No teorema da dimensão, eu tenho um espaço V, que é um espaço de dimensão finita. Bom, o que é uma dimensão de um espaço? É a quantidade de elementos que compõem a base do espaço. Então, se eu tenho R2, eu vi que a base de R2 tem 2 elementos. Então, a dimensão do espaço R2 é igual a 2. O R3, a base canônica dele tem 3 elementos. Então, eu sei que a dimensão da R3 é igual a 3. Se eu tenho V, um espaço de dimensão finita, seria um valor N, e T é uma transformação linear de V em W, eu sei que a dimensão do domínio é a soma da dimensão do núcleo da transformação com a dimensão da imagem. Então, aqui eu já tenho uma associação direta entre esses subespaços. Vamos ver um exemplo. Nós temos uma transformação de R3 em R3, dada por T de XYZ, é XY0. Quais seriam os vetores do núcleo? São todos aqueles cujas imagens são 0. Mas eu sei que os vetores da imagem são da forma XYZ. Então, todos os vetores onde x é 0, ou seja, a primeira componente é 0, e a segunda componente é igual a 0, eles são levados no vetor nulo, porque o valor z não vai interferir nesse caso. Então, todos os vetores na forma 0, 0, z são vetores do núcleo. Quando eu aplico a t sobre ele, diretamente eu tenho imagem como sendo vetor nulo. 0, 0, z é igual a z vezes 0, 0, 1. Então, todos os múltiplos de 0, 0, 1 são elementos do núcleo. Então, o núcleo é gerado por esse vetor, já que todos os múltiplos dele são elementos do núcleo. Se o núcleo é gerado somente por esse elemento, eu sei que a dimensão do núcleo é 1. O domínio da transformação é R3. Eu sei que a dimensão da R3 é 3. Basta eu retomar a base canônica. Se a dimensão da R3, que é 3, é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, e eu sei que a dimensão do núcleo é 1, eu vou ter a expressão de que 3 é igual a 1 mais a dimensão da imagem. Isso é, para que essa igualdade seja válida, a dimensão da imagem deve ser necessariamente 2. Então, é importante observar que eu consigo relacionar esses subespaços entre si a partir dessas relações, como é o caso do teorema da dimensão. Eu tenho outras possibilidades de associar esses espaços, esses subespaços. Então, é importante observar que tipos de conceitos estão sendo envolvidos. O que é o núcleo, o que é a imagem, o que é a base, o que é a dimensão. Então, é uma forma de se observar as relações que podem ser estabelecidas entre esses diversos conceitos. Esses conjuntos não foram sendo construídos de forma aleatória, mas visando demonstrar outras propriedades, estudar outros conjuntos. Então, é importante ter essa visão geral a respeito da aplicação desses subespaços importantes. Agora, nós vamos observar como nós definimos operações envolvendo transformações lineares. Nós vamos trabalhar com transformações que são entre espaços vetoriais, mas a ideia é análoga ao que nós temos de função. A soma de funções, a composição de funções. Então, é a mesma propriedade. Então, nós vamos observar como construir esses tipos de operações. Então, vamos ao quadro e iniciar pela adição. Nós temos duas transformações lineares. Se eu quero construir a soma entre elas, eu preciso que as duas transformações apresentem o mesmo domínio e o mesmo contradomínio. Então, precisam ser transformações entre os mesmos espaços. E quem seria a transformação linear soma? Que é a T1 mais T2. Ela tem o seu domínio como sendo U e o contradomínio como sendo V, assim como T1 e T2. Como que eu defino essa transformação? T1 mais T2 aplicada em um vetor
é igual à soma de T1 aplicada sobre esse vetor, mais T2 aplicada sobre o mesmo vetor. Então, a transformação linear soma aplicada em um determinado vetor é a soma das imagens obtidas a partir das duas transformações, que é o mesmo princípio que nós temos no caso das funções, só que lá todos os espaços, na verdade, são um conjunto de números reais. Então, quando eu aplico a transformação linear soma, eu aplico a transformação 1 sobre o vetor, a transformação 2 sobre o mesmo vetor, e somo o resultado. A multiplicação de transformação por escalar, a mesma ideia. Eu tenho uma transformação de U em V, eu tenho um escalar alfa. A transformação alfa T também é de U em V, assim como T, e ela é de tal forma que a aplicação alfa T sobre U é igual a alfa vezes T de U, e que é semelhante, inclusive, a uma das condições que nós estamos trabalhando para definir a transformação. Só que aqui é alfa vezes T, é uma segunda transformação, ela tem o mesmo efeito de aplicar primeiro a transformação T e multiplicar o resultado por alfa. E o que seria a composição agora de transformações lineares? É o mesmo princípio da composição de funções. Eu tenho uma transformação T1 de V em W e eu construo uma transformação T2 partindo de W em U. Então, essas duas transformações precisam ter um espaço em comum, que no caso é o espaço W. É o contradomínio da primeira e o domínio da segunda. O que seria a composta de T2 com T1? Que segue essa notação T2 bola T1, T2 com esse disco T1, que é a mesma notação das funções. É uma transformação linear que parte de V e chega em U. Então, a T1 vai de V em W. A T2 vai de W em U. Qual que é o efeito da composição? Eu saio de V e chego diretamente em U, sem a necessidade de passar pelo espaço W. Então, a T2 composta com T1 é uma transformação que parte de V e chega em U. Por isso que é uma transformação de V em U. E se é T2 composta com T1, essa ordem é importante pela ordem que eu estou tomando os espaços vetoriais, nada mais é do que T2 aplicada sobre T1 de U. Então, eu calculo quem é a T1 de U. E eu aplico a transformação T2 sobre o vetor obtido por T1, sobre a imagem que foi construída a partir de T1, em que W é esse espaço vetorial comum. Ele é o domínio da T2 e o contradomínio da T1. Então, são possibilidades de se avaliar as transformações lineares, de se combinar transformações lineares entre si. E a adição, a composição, a multiplicação por escalar estão todas presentes naquele espaço que nós vimos, o espaço L de U e V. É esse espaço L e U e V que possibilita, então, a construção de um espaço composto por todas as transformações lineares. Então, esse é o objetivo. Bom, vamos retornar ao exemplo que nós vimos de dimensão, né? Nós temos uma dúvida, e observar qual que foi aquele valor 1, de onde que surgiu a dimensão do núcleo. Vamos retornar ao quadro e observar esse fato antes da nossa conclusão. Nós vimos que o núcleo da transformação era 00Z, que seria Z vezes 001. Eu quero identificar quem é a base do núcleo, quem gera esse núcleo. Então, eu vou construir um vetor e a partir das combinações lineares desse vetor é que eu identifico todo o núcleo. Eu sei que esse 001 vai gerar todos os vetores do núcleo, porque quando eu multiplico por ele, por qualquer número real, eu vou obter sempre um vetor do núcleo. Por isso que a dimensão aqui do núcleo é 1.
Porque eu tenho um único vetor que, ao ser multiplicado pelos infinitos números reais, vai fornecer os infinitos elementos do núcleo. Então, no caso do gerador, eu preciso ter essa condição. Eu quero identificar a menor quantidade possível de vetores que vai gerar todo aquele espaço, por multiplicação por escalar e por adição de vetores. Então, o objetivo da nossa aula foi explorar as transformações lineares, esses subespaços, núcleo e imagem, e também as operações entre vetores. Em caso de dúvidas, envie os seus questionamentos no momento da aula atividade, também por meio do fórum da disciplina. Desejo a você bons estudos e até a próxima!